Irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. As pessoas da galeria de Hebreus 11 cometeram pecados? Por via de regra, Romanos 3:23, todos pecaram. Mas Abraão, vamos dar nomes. Abraão demonstrou alguma fraqueza em algum momento da sua vida? Mentiu 2 vezes, tomou a vontade de Deus nas próprias mãos quando se casou com Agar, etc, etc, etc. Sara, em algum momento, demonstrou falta de fé? Ela até riu. Moisés, em algum momento, demonstrou falta de fé? Podemos até citar. Sansão, que é mencionado aqui, também demonstrou falta de fé? Também teve uma vida de pecados? Sim. Raabe, uma prostituta que vivia em cima do muro. E a Bíblia diz que ela foi justificada quando? Quando ela escondeu os espias. E o que ela fez logo depois? Contou uma mentira. Porque ela disse para os de Jericó, eles foram embora, vão atrás dele que vocês acompanham eles. E a Bíblia diz que pelas obras ela foi justificada. Poderíamos ir mencionando pelo menos 1 ou 2 ou mais pontos negativos, escriturísticos, na vida de cada herói da fé. Agora, não sei se vocês já notaram, vocês repararam que em Hebreus 11, Deus não mencionou um só sequer fato negativo dessas pessoas? Ele só mencionou os pontos positivos dessas pessoas. Pela fé, Sara concebeu. Pela fé, Abraão concebeu. Pela fé, Abraão ofereceu o seu filho unigênito. Pela fé, o mar vermelho foi aberto. Pela fé, Moisés foi escondido. Pela fé, Sansão. Pela fé, Jefté. Pela fé, Raabe. Pela fé, Daniel. Pela fé, Isaías. A Bíblia não mencionou nenhuma deficiência só sequer destes homens em Hebreus 11. E sabe o que Deus está querendo dizer? Que se nem Ele procura os nossos defeitos, muito menos nós devemos procurar nos nossos irmãos. Porque aquilo que podemos ter por defeito, talvez Ele não vê como defeito. Talvez julgaríamos Raabe pela mentira, ao passo que Deus a justificou. Talvez julgaríamos Salomão por ter tido 1000 mulheres, depois de ter escrevido os mais belos livros da Bíblia, depois de ter tido comunhão face a face com Deus, ser profeta, ter mergulhado na apostasia, ter escrito: educai o seu filho no caminho do Senhor e não se apartará, é o mesmo que estava cremando crianças judias num altar a Baal. É esse mesmo que talvez nós julgaríamos, mas que no final da sua vida se voltou para o céu e Deus disse o quê? Se você veio com verdadeiro arrependimento, há lugar para você. Deus não é um caçador de pecados. O texto diz que Ele buscou a ovelha desgarrada, que é o nosso planeta. Ele buscou a ovelha desgarrada. Ali o texto não está dizendo que Ele estava querendo repreender, bater ou castigar a ovelha. Ele queria salvá-la. Jesus disse assim: eu não vim ao mundo para julgar. Se alguém não ouvir a minha palavra, eu não julgo, porque a palavra que eu tenho dito, a Escritura o julgará no último dia. Quando ele esteve diante de Satanás em Judas 9, não ousou Jesus pronunciar juízo de condenação contra Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda. Meus irmãos, Deus não é um visionário de pecados. Deus busca os nossos atos de justiça. Nós não podemos medir o nível do nosso irmão pelo nosso nível, pois nós estamos em ascendência. Pessoas começaram a subir agora, outras já estão subindo há mais tempo, outras por uma vida de pecado muito aberta no passado, uso de drogas, bebidas, têm a mente um pouco mais deficiente, e talvez vai demorar 20, 30 anos para entender o que você entende assim. E aí você que tem a capacidade intelectual de entender assim, diz para aquele que tem 20 anos e ainda come carne e fala: ele rejeitou a mensagem, tem 20 anos. Nós não podemos medir o outro pela nossa medida. São visões diferentes. Partindo desse ponto de vista, meus irmãos, é perfeitamente possível que uma pessoa possa ser
perfeita sendo imperfeita. No mundo físico, é possível alguém imperfeito ser perfeito? É sim. Digamos que o Daniel não tivesse cabelo, não tivesse dentes, não tivesse osso aqui, vocês iam dizer o quê? Que ele é perfeito? Mas quando ele nasceu, o médico disse o quê para a mãe dele? Olha, mãe, o seu filho é perfeito, não tendo dente, não tinha cabelo, faltava ali um monte de coisa, mas ele era perfeito. Ele era perfeito naquela esfera. Assim como nós podemos ser perfeitos na nossa esfera, e não podemos exigir o desempenho do outro como o nosso, porque talvez ele tenha acabado de nascer e eu não saiba, e ainda lhe falta nascer dentes e cabelos. Por isso que eu não posso exigir o desempenho de um bebê, o Nicolas, Heitor e outros mais, como o desempenho de um adulto. Se eu coloco uma criança de 1 ano num buraco de 1 metro, ele nunca sairá. Se eu coloco um adulto, em poucos minutos ele está fora. Realidades diferentes. Então é perfeitamente possível existir perfeição na imperfeição. A imperfeição no sentido de limitação. Talvez por falta de luz, talvez por qualquer outra coisa. Olhem comigo aí.